10 anos, o PSD, através desta liderança, revelou incapacidade para solucionar os problemas da Madeira. Aliás, foram-nos agravando e nos últimos 2, 3 anos, sobretudo quando se conheceu a dívida regional, a Madeira ficou praticamente refém de um governo com incapacidade para apresentar soluções para os problemas dos madeirenses, que são problemas profundíssimos, sobretudo nas áreas sociais. Nós temos cada vez mais pessoas com graves dificuldades em termos de sobrevivência, já não se fala em termos do bem-estar, de sobrevivência, com fome, e para não falarmos da crise social que se vive nos casais que não têm emprego, não têm solução, têm que emigrar, os seus filhos têm que sair da região, e é preciso encontrar um novo paradigma, soluções que têm, obviamente, de surgir através de propostas que o CDS já apresentou ao longo destes anos e voltou a corroborá-las no Congresso, um conjunto de propostas que podem solucionar os problemas da região, e penso que agora é preciso criar uma alternância de poder, porque o novo ciclo só surge na Madeira se houver uma alternância de poder, ou pelo menos se acabar esta maioria absoluta, absolutíssima, durante 37 anos dominou a Madeira, porque não há novo ciclo com uma nova maioria absoluta do PSD. Eu vou-vos pedir agora um exercício, que é, olhando para estes 37 anos de governação de Alberto João Jardim, vou pedir que, enfim, de acordo com a vossa análise, que elejam o melhor e o pior de Alberto João Jardim. Lopes da Fonseca, o que é que, do seu ponto de vista, elege como o pior de Alberto João Jardim? Aliás, o pior é óbvio. A oposição, ao longo destes 37 anos de governação de Alberto João Jardim, sempre o afirmou que o estilo do Dr. Alberto João Jardim em desrespeitar, sobretudo esta Casa, que é a mãe da autonomia, a Assembleia Legislativa, era o aspecto mais negativo de uma democracia que vivíamos na Madeira. Ou seja, quando um Presidente do Governo Regional não respeita o órgão máximo da autonomia, que é a Assembleia, está tudo dito em relação ao seu comportamento em termos de democracia. Porque nós sabemos que em democracia há vencedores e há vencidos. Alberto João Jardim foi sempre um vencedor, mas nunca respeitou os vencidos, ou seja, a oposição nesta Casa. E ao não respeitar a oposição nesta Casa, o que Alberto João Jardim fez foi denegrir a democracia nestes últimos anos. Nestes últimos anos ainda mais se agravou, porque o estilo de Alberto João Jardim, nomeadamente quando Alberto João Jardim, no último debate que tivemos aqui na Assembleia, chamou de, passa a expressão, mas os madeirenses têm que saber, porque repito a expressão, de rafeira à oposição, é revelador daquilo que é mais de conspurcador em termos de respeito pela oposição. Isto é o negativo. Fê-lo ao longo de todo o seu mandato. Todos estes mandatos desrespeitou sempre a oposição. E por isso mesmo, nós perguntamos, como é que é possível lutar contra um líder de um partido? Não é o partido. Alberto João Jardim ganhou as eleições não pelo partido, ganhou-as ele. Ele é que ganhava as eleições. Se estivesse noutro partido, ganhava as eleições. Nós dissemos isso várias vezes. Portanto, quem ganhava era Alberto João Jardim. E Alberto João Jardim tinha um estilo de quero para o cimento. Mas isso aí, no fundo, obviamente tem um mérito Jardim, do facto de ser um líder carismático que, devido a um legado que ele trazia anteriormente de obras, de infraestruturas, de desenvolvimento, sem dúvida, o CDS nunca negou que a região se desenvolveu durante um período, desenvolveu-se e foi positivo. Mas depois, sobretudo nos últimos 10 anos, Alberto João Jardim deitou tudo a perder. Para além dos aspectos negativos que eu referi em relação à oposição, deitou tudo a perder porque endividou a Madeira para os próximos 50 anos, no mínimo. Ou seja, as próximas gerações vão ter de pagar estes desvarios de governação de Alberto João Jardim dos últimos 10 anos. Endividou a Madeira de tal maneira em 7 mil milhões de euros que nem os próximos 4, 5 governos terão capacidade para regenerar este estado a que chegou a Madeira em termos económicos. Lopes da Fonseca, depois destas palavras de Alberto João Jardim, o que é que se lhe oferece dizer? Aliás, Alberto João Jardim deixou de nos surpreender há muitos anos. Portanto, já todos sabíamos que Alberto João Jardim tem um sentido de humor que, infelizmente, muitas vezes temos que interpretar como um humor negro, que acha que as pessoas, sobretudo os madeirenses e porto-santenses, os eleitores que têm a possibilidade de escolher o seu futuro destino, vão continuar a ouvi-lo ou a ouvir o PSD. Porque, aliás, o que ouvimos aqui
mais uma vez, Alberto João Jardim a dizer que o PSD tem de voltar a ter uma maioria absoluta para poder governar a Madeira. Isto é, o exemplo de que Alberto João Jardim não se livra dos mesmos tiques que usou ao longo dos 37 anos, e o que significa que o PSD, herdado pelo novo líder, é o mesmo PSD com os tiques de Alberto João Jardim. Porque quando o PSD afirma num congresso que quer governar com uma maioria absoluta, é praticamente dizer aos madeirenses e porto-santenses que quer governar na mesma herança, na mesma tradição do que fez o Alberto João Jardim, que só governou com uma maioria absoluta. Isto significa que, eventualmente, aquilo que acabou de dizer e corroborar o Presidente, ou ainda Presidente do Governo agora em gestão, é aquilo que o CDS sempre disse. O PSD não se renovou. Mudou de líder, mas não se renovou. O PSD é o mesmo do passado. Tem as mesmas caras, tem os mesmos interesses e tem os mesmos objetivos, que é manter o poder na região a todo custo através de uma maioria absoluta. Isto é perigoso porque Alberto João Jardim acabou... Aliás, Alberto João Jardim é o maior parceiro que a oposição pode ter em termos de afirmações. Afirmou que o PSD só deve governar a Madeira com uma maioria absoluta. No Congresso, o novo líder, aliás, deputado, foi o que eu interpretei. O novo líder acabou de dizer no Congresso que quer governar com uma maioria absoluta. Eu penso que os madeirenses e porto-santenses sabem o que foi uma maioria absoluta ao longo de 37 anos. E uma maioria absoluta de um partido, de um só partido, liderado por Alberto João Jardim, e uma nova maioria de um mesmo partido com outro líder, é um partido com os mesmos vícios, com as mesmas caras, com os mesmos interesses. E os madeirenses e porto-santenses não podem voltar a repetir isso. Eu vou dar agora a palavra ao professor Fonseca. Aliás, obviamente que podem. Para dar aqui um exemplo das soluções que o CDS apresentou nesta casa, que é aqui onde devemos apresentar as soluções para os problemas da Madeira, ainda no último orçamento, o CDS apresentou uma redução dos impostos na Madeira em 10% e apresentou uma solução para essa redução em termos de receita. Aliás, como sabemos, as receitas do orçamento regional tiveram um superávit em cerca de 60 a 70 milhões devido à própria receita fiscal ao longo do ano. Significa que se foi anunciado pelo próprio Governo Regional que teve mais receita do que aquilo que estava à espera, logo tem aqui uma possibilidade de poder compensar os madeirenses reduzindo-lhe a sua carga fiscal. Ora, o que é que aconteceu aqui? Uma proposta muito concreta que o PSD, já que tinha uma perspectiva de ter uma nova liderança, recusou pelo simples facto de que disse que iria fazer isso em 2016. Porquê é que não fez para 2015? Porquê é que os madeirenses... Sr. Deputado, deixe-me terminar, estou-lhe a apresentar uma solução credível, concreta, e o Sr. Deputado, já nesta tal perspectiva que o Sr. Deputado e o seu grupo parlamentar recusaram sempre as propostas da oposição concretas, que são soluções para os problemas da Madeira, recusaram no passado. E pela postura que vão ter, e que se viu no próprio Congresso, vão ter a mesma postura em relação à oposição. Fonseca, mas essa proposta acha que era compatível com o Era perfeitamente compatível. Nesta altura a região está obrigada? Resultou do Orçamento de Estado a possibilidade da região voltar a reduzir os impostos. O PSD, através da proposta concreta que o CDS apresentou, que solucionava grande parte de alguns dos problemas que têm as famílias e as empresas na região, recusou liminarmente. Este PSD é o mesmo do Congresso. Mudou de líder, mas é o mesmo. Aliás, não é preciso irmos muito longe, são as mesmas caras. E nós, aliás, vejam um mimo de proposta que nós ouvimos neste Congresso do PSD. O PSD, isto aliás, já houve comentários a nível nacional. O PSD tem uma solução para a receita. Ou aumenta a receita fiscal ou tem que vir dinheiro do continente. Sabe o que é que aconteceu em relação a comentários que eu já ouvi em relação ao continente? Querem mais dinheiro do continente? Então vocês não são capazes de gerar a receita fiscal? Mas que é isto? Isto é uma proposta concreta de um líder de um partido? Ou aumentamos a receita fiscal ou tem que vir mais dinheiro do continente? Isto não é uma proposta. Isto é o exemplo. Isto é o exemplo de como não há capacidade para apresentar propostas concretas na região. Ou seja, nós temos de aumentar a receita fiscal, sim senhor, temos de aumentá-la se houver possibilidade de aumentar. Não são as famílias e as empresas que vão ser novamente sufragadas e causticadas com mais carga fiscal. É preciso encontrar a solução a nível do Estado para podermos renegociar a dívida. Está a concordar Ou seja, com o que foi dito? não, o que está a dizer o novo líder do PSD é que, como não temos capacidade para aumentar a dívida fiscal, os senhores, a nível do continente, vão ter que pagar.
Ora, agora diga-me o que é que vai passar-se com o Governo da República, seja esta aliança, seja o PS no Governo, o que é que vai dizer um Governo futuro faça uma afirmação destas? Nós é que vamos pagar aquilo que vocês Lopes da Fonseca, aí Miguel Albuquerque, quando encontrava essa questão, falava na questão do Centro Internacional de Negócios. Para que a Madeira tenha mais instrumentos para poder ter mais receita fiscal. Paradoxal é que o PSD votou aqui a proposta de Miguel de Sousa, como se sabe, a proposta de Miguel de Sousa acaba com o Centro Internacional de Negócios. As pessoas têm que sabê-lo. Aliás, é claríssima. Se a proposta de Miguel de Sousa fosse implementada na região, acabava o Centro Internacional de Negócios. E agora veio num discurso Miguel Albuquerque dizer que o Centro Internacional de Negócios é nevrálgico para a economia. Pois é. Então como é que o grupo parlamentar do PSD aprova aquela proposta de Miguel de Sousa que quer acabar com o Centro Internacional de Negócios? Paradoxo total. É isto que nós vamos desmarcar. São questões complementares. Vamos desmascarar isto nas próximas campanhas. Lopes da Fonseca, olhando agora para o PSD, falaram todos, olhando para a nova liderança do PSD, Miguel Albuquerque foi, por assim dizer, o pior adversário, enfim, que a oposição poderia, digamos assim, escolher daqueles 6 candidatos à liderança do PSD. Eu acho que, para nós, pelo menos, não havia nenhuma novidade de que, a haver uma nova liderança, era Miguel Albuquerque que a ganhava. Eu acho que nas últimas eleições que teve com Alberto João Jardim, esteve próximo de o fazer. Portanto, não nos surpreendeu nada a vitória de Alberto João Jardim. De Miguel Albuquerque. O que acontece é que, e eu renovo aqui o que acabei de dizer anteriormente na intervenção, é que o que vimos neste Congresso foi um conjunto de promessas pura ilusão. Aí devolvo a questão ao deputado Franco Ada Gomes, porque a nós parece-nos, claramente, e aliás, falando com várias pessoas da Madeirense e Porto Santense ontem, a interpretação que elas deram é: isto é tudo igual, fica tudo na mesma. É precisamente isso. Fica tudo na mesma. O PSD fica todo na mesma, só muda o líder. Todos lá estão, aos abraços, Alberto João Jardim, Jaime Ramos, Cunha Silva, todos aos abraços. Os interesses estão lá todos. Significa que os madeirenses e porto-santenses, as famílias que passam dificuldades, olham para aquele Congresso e dizem: afinal, esta gente que nos governou ao longo de 37 anos, que nos levou a esta crise profundíssima, que criou uma dívida de quase 7 mil milhões de euros, que ocultou 1.100 milhões de euros da Assembleia, esta mesma gente, aos abraços neste Congresso, são eles que vão tirar os madeirenses e porto-santenses da crise profunda em questão. São estes mesmos senhores, este PSD, com outro líder, obviamente com outro líder, que apesar de agora fazer suas as bandeiras da oposição, quando escreveu no Jornal da Madeira não defendeu nenhuma dessas bandeiras, é este líder, é este PSD que vai resolver os problemas das populações, das famílias que passam fome, das famílias que têm que ver os seus filhos emigrar, das empresas que vão à falência. É evidente que o CDS, nos debates, vai apresentar as suas propostas. E tem-nas. Aliás, no Congresso do CDS, o líder do CDS apresentou 10 propostas estratégicas para a região. Não ouvi no Congresso do PSD nenhuma proposta estratégica concreta para solucionar esses problemas. Obviamente terão a oportunidade de as apresentar em debates e esperemos que o façam. Em debate. Agora, é uma realidade. Isto é uma ilusão que os militantes do PSD estão a viver. Uma coisa são os militantes do PSD, outra são as pessoas que sentem lá fora, tanto a governação anterior de Alberto João Jardim, como estes novos ventos de grande aglutinação à volta do novo líder, a entronização de um líder novo, com as mesmas caras, com os mesmos grupos de interesses. É isto que os madeirenses querem saber. Como é que estes grupos de interesses, estes mesmos grupos de interesses que estão todos a apoiar a nova liderança, vão resolver o problema das famílias, das empresas, quando não o fizeram ao longo de 37 anos? É isto que os madeirenses vão saber pela parte do CDS. Nós estamos quase no final do programa, ainda gostava de ouvir também a opinião de Lopes da Fonseca relativamente a estas duas questões. Como é que vê a eventualidade de Alberto João Jardim ser candidato presidencial e também este pedido de desculpas que ele fez? Aliás, eu começo pelo segundo, porque eu sou uma das pessoas em causa. E ainda me lembro aqui em plena Assembleia que levantou aqui um falso testemunho em relação a mim. Uma mentira que aqui criou, que depois foi empolada no Jornal da Madeira, que é o órgão que ele utilizou ao longo destes últimos anos para atacar ao Portanto, aceita este pedido de desculpas ou não? Não aceito, pelo facto de ter-me prejudicado, em termos de opinião pública. Ainda hoje, as pessoas, apesar de saberem que houve um pedido de desculpas, aliás, até aqui na Assembleia, pelo Sr. Deputado Coelho, que foi atrás das informações erradas e caluniosas do Presidente do Governo, não aceito essas desculpas. Não aceito por uma circunstância. Do Sr. Presidente, do Sr. Deputado já aceitei. Do Sr. Presidente não aceito, porque não se pode mentir
caluniosamente contra um deputado da oposição, quando sabia ele perfeitamente que isso não era verdade. Em relação à questão da presidência... Depois da inauguração da Aliás, foi posteriormente, foi aqui em plena Assembleia, foi há 2 anos, aqui Já foi depois daquela inauguração? Precisamente depois. Ele sabia perfeitamente que não era verdade. Sabia perfeitamente que não era verdade o que aqui disse, que eu nunca recebi nenhum fundos comunitários para a empresa que tive. Portanto, para si este pedido de desculpas não conta? Não conta, aliás, porque pôs em causa a minha honorabilidade. Sim, parece que e não me pediu desculpa. Se reparar, não pediu desculpa aos opositores, a quem acusou de uma forma leviana. Não pediu desculpa. Se tivesse pedido desculpa, eu aceitava. Como não pediu desculpa, não aceito. Em relação à Presidência da República, eu penso que o Dr. Alberto João Jardim não tem a mínima possibilidade de ter apoio dos partidos para aquele... Ele reconhece isso, aliás. Não tem. Aliás, o CDS não irá, obviamente, aprovar, pelo menos o CDS Madeira, apoiá-lo para uma candidatura presidencial. Muito obrigado, e assim concluímos este especial de informação. Eu agradeço naturalmente a vossa presença no dia em que Alberto João Jardim apresentou a demissão de Presidente do Governo Regional. Esteve no Palácio de São Lourenço, onde formalizou esse pedido de demissão. Depois deslocou-se até aqui, até à Casa-Mãe da Democracia na Madeira, a Assembleia Regional, onde também apresentou cumprimentos ao Presidente da Assembleia, Miguel Mendonça. Neste especial de informação contávamos também ter reações dos outros 4 partidos representados aqui no Parlamento, partidos de deputado único. No entanto, não foi possível obter essas reações. Encerramos este especial de informação. Tenha a continuação de uma ótima segunda-feira.